Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo e eu trago para vocês a nossa última leitura coletiva agora do mês de junho de 2023, que foi o livro O Acontecimento, da Annie Ernaux. Nessa obra, então, da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2022, nós percorremos uma autobiografia dela, no qual ela nos retrata e nos relata toda a dificuldade que foi para ela, enquanto jovem universitária na década de 60, realizar um aborto. Bom, ainda tratando do aspecto estrutural da obra, eu posso destacar para vocês que é um livro com acabamento relativamente simples, é um papel cartão, nós temos ainda uma gramatura relativamente baixa e é um livro que tem por volta de 75 páginas. Mas esse acabamento simples, né, da editora Fósforo, não desmerece em nada a qualidade do conteúdo da obra, porque é uma obra muito significativa no aspecto filosófico de discutir não só o aborto enquanto saúde pública, né, enquanto política de saúde pública, mas também o aspecto moral em relação à vida. Então, assim, é um livro que eu já alerto para vocês que pode acabar disparando uma série de gatilhos. Isso foi muito interessante, que no encontro do Gabo, enquanto nós debatimos, nós tivemos gatilhos diferentes em pessoas diferentes por trajetórias de vida diferentes, né? Por visões de mundo diferentes. Então, isso tem que estar bem claro para quem for começar a ler o livro, tá? Então, assim, vai haver choques, né? Porque, assim, a autora ela é muito cirúrgica na forma de escrita. Ela utiliza as palavras de maneira muito sucinta, mas ela consegue ainda assim nos afetar com cada uma delas. Ela não romanceia, ela não traz uma espécie de culpa contínua em relação ao ato. Claro que eu percebo um pouco disso ao longo da obra, mas assim, ela estava clara. Ela, enquanto jovem universitária que buscava uma consolidação econômica, sabia e tinha clareza de que ela não conseguiria levar aquela gravidez, e se levasse ela não teria condições, talvez econômicas, morais e sociais, de cuidar da criança. Então para ela estava claro que ela queria abortar. E ela vai percorrer então todas as dificuldades, seja pela criminalização, seja pelo tabu moral que é realizar esse aborto. E algo que para mim está muito presente nessa obra é a chamada solidão. Por que a solidão? Porque ela não pode buscar o apoio familiar, uma vez que a família tem uma moral judaico, talvez cristã, muito forte, que vai tratar a questão da vida numa outra perspectiva. Ela não consegue o apoio do rapaz no qual ela havia tido a relação sexual e havia engravidado. Ela não consegue o apoio até das amigas de forma indireta, porque as amigas ainda assim acabam fazendo algum tipo de julgamento. Ela não consegue o apoio de grupos que ela imaginava mais à esquerda, que seriam talvez uma posição mais radical em relação à possibilidade da escolha da mulher. Ainda assim, é muito presente o momento em que ela é julgada, então, por um rapaz, um desses movimentos. Então, assim, ela se vê praticamente sozinha. E nós percorremos a dificuldade dessa mulher, né? O julgamento que as outras pessoas o fazem, né? E aqui eu não tô passando pano defendendo ela, até porque eu tenho uma visão muito clara em relação a isso, mas me marcou muito essa questão da solidão. O quão sozinho foi essa jornada, né? E o quão dolorida. Porque muitas vezes a gente vai sentir as dores que ela sente nesse processo. A gente vai sentir as dores de cada uma das formas que ela vai tentar realizar esse aborto. Então é um livro muito singular nessa perspectiva, pessoal. Então, assim, ele também traz então essa questão do debate moral e social, do debate político, do debate enquanto saúde pública. E não é que ela propõe diretamente, ela abre lacunas que geram essa possibilidade, e isso foi muito enriquecedor no encontro do Gabo, né? A possibilidade de debater as diferentes visões em relação a esses pontos. Então é uma obra que tem para mim, talvez, ainda que sim, numa realidade europeia de uma mulher branca, classe média alta, ainda assim ela nos propicia uma série de debates que estão presentes também na realidade brasileira. Então imagina as dificuldades que ela vivencia. Agora pensa então uma mulher periférica, pobre no Brasil, né? Então pensa todas essas singularidades que ela vai vivenciar, né? Que ainda assim vão ser talvez muito mais pesadas, né? Que o dessa mulher. Outro ponto para mim muito claro aqui é o recorte de classes. Até vou ler um pedaço para vocês. Ela vai então, depois de uma determinada circunstância, ela vai para o hospital, precisando de uma ajuda, e ela é muito destratada, ela é maltratada pelos médicos. E daí tem um momento em que os médicos percebem que ela é de uma classe média alta e que ela é uma universitária, e daí há um tratamento diferente. Olha essa parte aqui. A enfermeira da noite, uma mulher de cabelos grisalhos, voltou ao meu quarto e se aproximou silenciosamente da cabeceira da minha cama. Na penumbra da luz noturna, eu vi a sua expressão bondosa. Ela cochichou num tom de bronca. Na noite passada, por que você não disse ao doutor que era como ele? Depois de alguns segundos de dúvida, eu compreendi o que ela queria dizer. Do mundo dele. Ele só havia descoberto que eu era universitária depois da curetragem.
certamente pela minha carteirinha do plano de saúde de estudante da França. Ela imitava o espanto e a cólera do residente. Mas, afinal, por que ela não me disse isso? Por quê? Como se ela própria estivesse indignada pela minha atitude. Devo ter pensado que a mulher tinha razão e que era minha culpa se ela tinha se comportado do modo violento. Ele não sabia com quem estava falando. Ao deixar meu quarto, aludindo ao meu aborto, ela concluiu com convicção: Você está bem mais tranquilo assim. Foi a única palavra de consolo que me ofereceram no hotel de eu. E que eu atribuí não tanto a uma cumplicidade entre mulheres, mas a uma aceitação das pessoas humildes pelo direito dos superiores de se colocarem acima da lei. Ou seja, tá todo mundo tratando ela mal. Quando descobrem que ela é de uma condição econômica, que ela é uma universitária, eles a culpam por ela não ter avisado, porque daí teria tido um outro tratamento. Então, ali nós não tivemos a empatia da enfermeira pela questão da solidariedade feminina em relação ao aborto. Mas ela descreve que tivemos a empatia pela condição econômica e vulnerável. Como ela era uma pessoa mais humilde e a outra uma universitária, uma condição mais econômica, assim houve uma empatia pela, talvez, sujeição dos mais humildes em relação àqueles que têm mais posse. Daí tem um recorte de classe muito interessante, e isso vai ser apresentado não só nessa etapa da obra, mas ao longo dela, quando ela percorre os bairros operários, as clínicas, e ela verifica a forma como as mulheres dos operários, as mulheres mais humildes estavam sendo tratadas. Isso nós estamos falando da França do século da década de 60. Agora é muito singular, talvez, a um Brasil do século XXI, né? Então, assim, essa possibilidade do debate do recorte de classe é uma coisa que a mim me marcou muito, né? Mas a gente volta a dizer, é muito da visão de cada um. Para outras pessoas no encontro do Gabo, outros gatilhos despertaram outros aspectos. Então, assim, dizer que é um livro fácil, não. É um livro que me trouxe um sentimento dúbio, de amor e ódio a ele ao mesmo tempo. É um livro que me deixou em alguns momentos enjoado, alguns momentos bastante afetados por alguns dos aspectos dele. Mas negar que é um livro extremamente significativo e que pode ser porta de entrada para uma série de debates que são extremamente necessários na nossa sociedade, isso eu não posso fazer. Então eu super recomendo, indico, e acho que a partir dele uma série de reflexões devem ser feitas e devem ser propostas politicamente para pensar as condições, né, que muitas mulheres enfrentam aí ao longo dessa jornada, principalmente mulheres periféricas. Então, ainda que um livro publicado por uma mulher branca europeia, de uma condição econômica alta, é um livro que pode, talvez, retratar muitas singularidades que mulheres aqui no Brasil enfrentam em determinados aspectos, e às vezes até pior. Então, fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, nos seguir, compartilhar e até a próxima, pessoal!